Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do mundo da gestão. Na aula anterior, a gente viu que faturamento, lucro e dinheiro disponível no caixa são informações diferentes, não é verdade? Agora chegou o momento de entender como acompanhar o dinheiro que realmente entra e sai da empresa, e esse conteúdo pode ser aplicado também para os MEIs, beleza? Então vamos lá. Muita gente acredita que o fluxo de caixa é apenas olhar o saldo da conta bancária, mas não é bem assim, tá? O saldo mostra quanto de dinheiro existe naquele momento. Já o fluxo de caixa ajuda você a entender de onde o dinheiro veio, para onde ele foi e o que ainda vai acontecer com ele nos próximos dias. Então vamos entender melhor o que é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o controle das entradas e saídas financeiras de uma empresa durante determinado período. De maneira simples, ela responde 3 perguntas. Quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu e quanto sobrou ou faltou no final de um período. E esse controle ele pode ser feito diariamente, semanalmente ou mensalmente. Para pequenos negócios, eu recomendo que os registros sejam feitos todos os dias, tá? Mesmo que a análise seja realizada no final da semana ou do mês. Quanto mais tempo você demora para registrar, maior é a chance de esquecer alguma movimentação. O que são entradas? Entradas são todos os valores efetivamente recebidos pela empresa. Por exemplo, vendas à vista, recebimento de clientes, parcelas de venda anteriores, recebimento por cartão, transferências, juros, aportes dos sócios e etc, né? Que a lista é bem grande. Aqui existe um ponto importante. Você deve registrar o dinheiro na data em que ele realmente entrou. Imagine que a empresa realizou uma venda de R$ 2.000 hoje, mas o cliente vai pagar somente mês que vem. Essa venda pode fazer parte do faturamento deste mês, mas ainda não é uma entrada de caixa, tá bom? Ela deve aparecer como um valor a receber. E o que são saídas, para você entender melhor? Saídas são todos os pagamentos realizados pela empresa. Por exemplo, fornecedores, aluguel, energia, internet, impostos, salários, encargos, serviços contratados, compras de materiais, taxas bancárias, retirada de sócios e vários outros aí. E assim como nas entradas, o registro deve ser feito na data em que o pagamento aconteceu. Também é importante identificar cada saída corretamente. Não registre apenas pagamento ou despesa. Coloque informações claras, como por exemplo, pagamento de fornecedor de material tal, contas de energia do mês, dados do Simples Nacional, retirada de Prolabore. Isso facilita bastante a análise depois, tá bom? E como você pode montar um fluxo de caixa bem simples aí, tá? Você pode começar com uma planilha contendo as seguintes colunas: data, descrição, categoria, tipo de movimentação, forma de pagamento, valor e saldo. Na coluna tipo de movimentação, você identifica se foi entrada ou saída. Na coluna categoria, você separa as movimentações por grupos. Por exemplo, vendas, fornecedores, aluguel, impostos, funcionários, marketing, despesas administrativas e retirada dos sócios. Um exemplo, tá? Essa categorização ajuda você a entender onde a empresa está gastando mais. Um exemplo prático para você aí. Vamos imaginar que uma pequena empresa começa a semana com R$ 2.000 disponíveis no caixa. Na segunda-feira, ela recebe R$ 3.000 de clientes. Então o saldo passou para R$ 5.000. Na terça-feira, ela pagou R$ 1.200 a um fornecedor. O saldo caiu para R$ 3.800. Na quarta-feira, ela pagou R$ 800 de aluguel. O saldo passou para R$ 3.000. Na quinta-feira, ela recebeu mais R$ 1.500 em vendas. O saldo subiu para R$ 4.500. Na sexta-feira, pagou R$ 1.000 em impostos e outras despesas. No final da semana, a empresa ficou com R$ 3.500 disponíveis. Perceba que o fluxo de caixa mostra toda aquela movimentação. Ele não mostra apenas que a empresa terminou com R$ 3.500. Ele explica como esse saldo foi formado. Agora vamos entender qual é a diferença entre saldo atual e saldo projetado. Bora! Outro ponto importante é a diferença entre saldo atual e o saldo projetado. O saldo atual é o dinheiro disponível agora, tá? O saldo projetado considera os valores que ainda vão entrar e sair futuramente. Imagine que hoje a empresa tenha 5.000 em caixa. Parece uma boa situação, né? Mas ela sabe que nos próximos 5 dias precisará pagar 2.000 de fornecedor, 1.500 de aluguel, 1.000 de impostos e 1.200 de salário. As saídas previstas totalizam o valor de R$ 5.700. Se não houver nenhuma entrada antes desses pagamentos, faltará dinheiro. O fluxo de caixa projetado permite enxergar esse problema antes que ele aconteça. Assim, o empreendedor pode cobrar os clientes, negociar prazos, adiar uma compra não tão urgente ou buscar uma outra solução. Erros comuns do fluxo de caixa. Um dos principais erros é registrar apenas as movimentações maiores,
Café, estacionamento, taxas de aplicativos, entregas e pequenas compras podem parecer irrelevantes separadamente, mas no final do mês podem representar um valor significativo. E um outro erro muito comum é misturar as finanças pessoais com as empresariais. Aposto que você já viu um monte de vídeos sobre isso. Quando o empreendedor paga despesas pessoais diretamente com o dinheiro da empresa, o fluxo de caixa perde a clareza. Toda retirada deve ser registrada corretamente. O terceiro erro é confundir vendas com recebimentos. O valor vendido não deve entrar no fluxo de caixa antes de ser efetivamente recebido. Agora você vai entender o que é analisado no final de cada período. Ao final da semana ou do mês, observe bem quanto entrou, quanto saiu, qual foi o saldo final, quais categorias concentraram mais gastos e quais contas ainda precisam ser pagas. Além de quais valores ainda precisam ser recebidos e se haverá dinheiro suficiente para os próximos compromissos. O fluxo de caixa não serve apenas para registrar o passado. Ele precisa ajudar você a tomar decisões sobre o seu futuro e o futuro da sua empresa. Quero deixar uma atividade de aula para você. Agora eu quero que você monte um fluxo de caixa bem simples. Você pode utilizar o seu próprio negócio ou criar uma empresa fictícia. Registre pelo menos 5 entradas, 5 saídas, o saldo inicial, o saldo após cada movimentação, os pagamentos previstos para os próximos dias também, tá? E depois você responda: a empresa terá dinheiro suficiente para cumprir os próximos compromissos? Essa análise é o começo de uma gestão financeira muito mais organizada e você pode aplicar também isso na sua vida pessoal, hein? Bom, e na aula de hoje aprendemos que o fluxo de caixa é o controle do dinheiro que realmente entra e sai da empresa. Também vimos que não basta olhar o saldo bancário apenas, é necessário entender as movimentações, identificar os gastos e prever o compromisso futuro. Quando o fluxo de caixa é atualizado corretamente, o empreendedor consegue evitar surpresas, planejar pagamentos e tomar decisões com mais segurança. Agora eu quero saber de você. Você já controla diariamente as entradas e saídas do seu negócio? Ou ainda acompanha tudo apenas pelo saldo da sua conta? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Na próxima aula vamos falar sobre contas a pagar e contas a receber. E entender como organizar os compromissos financeiros aí da sua empresa. Até o próximo vídeo. Valeu!